eu creio que o Lenin introduz um elemento fundamental no marxismo do século XX. Ele introduz a questão nacional. A questão nacional não tinha relevância original na teoria de Marx e Engels. Essa questão nacional para os países periféricos e para os países coloniais, em especial, ela vai ganhar, na concepção de Lenin, um grande peso. Não é à toa que uma das suas principais obras é sobre o imperialismo, etapa superior do capitalismo. Ele vai entender a lógica dos países imperialistas, vai entender o seu recurso já na fase do capitalismo monopolista, as ações de tipo neocolonial ou a própria colonização daquele contexto, já não como um fenômeno dominante, mas como um fenômeno subordinado, ou seja, como é que o colonialismo é um instrumento do imperialismo, ao contrário das fases anteriores de desenvolvimento pré-capitalista. E ele vai se deparar com a realidade da Rússia, na qual a questão nacional tinha duas pontas, não tinha uma ponta só. Havia uma ponta que era a identificação de que os países periféricos eles sofriam uma dupla opressão. A opressão de classe, própria do desenvolvimento do capitalismo, e uma opressão nacional, daquela relação entre os países capitalistas mais desenvolvidos e os países capitalistas tardios, ou aquelas formações sociais pré-capitalistas na Ásia, na África e na América Latina que estavam subordinadas a esses países imperialistas. Isso era uma das pontas. A outra ponta é que a própria Rússia exercia sua opressão nacional sobre outros povos. Então, tinha que resolver, também do ponto de vista da realidade interna da Rússia, a Revolução Socialista tinha que resolver um problema nacional. Não é? E havia, como Pedro identificou, um enorme debate a esse respeito. Não é? Haviam pontos de vista no marxismo de que a solução da Revolução Russa deveria ser eliminar qualquer tipo de autodeterminação. A posição da Rosa Luxemburgo, ao fim e ao cabo, era contrária à autodeterminação, por exemplo. Não é? De que todas aquelas particularidades nacionais deviam estar subordinadas a um Estado único, e o Lenin se contrapõe a isso. Curiosamente, o livro mais importante na tradição bolchevique sobre o que fazer na Rússia depois da Revolução, a Soraya não vai gostar da citação, é a obra do Stalin sobre a questão das nacionalidades, onde ali é proposto claramente mecanismos de autodeterminação e como tratar o tema das nacionalidades. É um livro, é uma tese que passou a ter bastante consenso entre os bolcheviques e que recentemente foi criticada pelo Putin, né? Ou seja, a ideia de que as distintas repúblicas, as distintas nacionalidades que compunham a Rússia depois da Revolução Socialista tinham que aderir voluntariamente a um pacto federativo, que viria a ser a União Soviética, e que poderiam se desligar desse pacto também de forma voluntária, dissolvendo aquele mecanismo de opressão nacional própria do Império Russo. O Lenin introduz uma outra discussão, que é uma caracterização do nacionalismo. Ele divide o nacionalismo entre dois tipos, que havia um nacionalismo burguês, um nacional-chauvinismo, ou social-chauvinismo, quando aplicado pelas correntes sociais-democratas, e um nacionalismo revolucionário, que iria se consolidar como tese nos primeiros 4 congressos da Internacional Comunista. Ele identificava, por exemplo, que a luta anticolonial dos povos da Ásia, da África e da América Latina, que tinham como questão fundamental a libertação nacional e não a Revolução Socialista, que estes povos, ao se chocarem contra os Estados imperialistas em busca da sua independência nacional, impulsionavam um tipo de nacionalismo revolucionário que deveria receber o apoio da esquerda revolucionária, que deveria receber o apoio dos comunistas, e que eram aliados da classe operária dos países centrais do capitalismo. E essa divisão entre nacionalismo burguês e nacionalismo revolucionário, ela é fundamental para entender, na virada do século XIX para o século XX, o debate sobre a questão nacional. Entre esses debates, embora o Lenin não tenha tratado do assunto,
e, na verdade, nenhuma liderança comunista daquela época tratou de uma maneira importante. Há citações de algumas lideranças, mas não há estudos. Na lógica dessa discussão sobre o nacionalismo, é que devemos compreender o debate sobre o sionismo. Ou seja, que tipo de corrente é o nacionalismo? É o sionismo. Os sionistas reivindicam que o sionismo é o nacionalismo judaico. Ou seja, eles estabelecem uma característica racial a esse tipo de nacionalismo. Se nós analisarmos historicamente, e há um conjunto, aí sim, de citações em resoluções, em discursos, em notas, por parte da liderança bolchevique, que caracterizava o sionismo como um nacionalismo burguês. Por que caracterizava como um nacionalismo burguês? Porque o sionismo, como resposta ao antissemitismo, ao longo processo antissemita, como resposta à questão judaica, identificada pelo próprio Marx, no seu célebre livro sobre a questão judaica, que o sionismo era, no fundamental, uma resposta nacional chauvinista e uma resposta que interessava a uma fração determinada dos próprios judeus, que era a burguesia judaica, e que representava, portanto, uma solução contra-revolucionária e, como tal, tinha que ser tratada. E, nas primeiras décadas do século XX, pelo menos até a Segunda Guerra, desta forma foi tratada. Por que uma corrente nacional burguesa ou nacional chauvinista? Porque o sionismo ele pode ser explicado por dois fatores. Um fator é como resposta ao antissemitismo. Havia, grosso modo, duas grandes respostas ao antissemitismo naquele período, no final do século XIX, início do século XX. Uma resposta é a resposta marxista. O Marx, nesse livro sobre a questão judaica, disse que o antissemitismo só poderia ser superado quando as condições materiais da sua existência fossem superadas. Portanto, somente uma revolução socialista que acabasse com as classes sociais e a propriedade privada poderiam tirar dos ombros dos judeus a sua chaga, que era ter se desenvolvido como um povo classe que representava o capital comercial e financeiro. Uma chaga que beneficiava as frações burguesas do judaísmo, mas que era carregada por todo o judaísmo na forma da perseguição antissemita. E que, portanto, essa era a saída, a integração nas sociedades para as quais os judeus os ancestrais dos judeus daquela época haviam imigrado, e haviam imigrado há muitos séculos. A integração naquelas sociedades, a integração, a luta revolucionária, a luta socialista daquelas sociedades, era o caminho. O sionismo propunha outro caminho, que era a construção de um Estado étnico, já que os judeus não eram mais uma nacionalidade, haviam se dissolvido como nacionalidade e haviam se deslocado para diversas nações, primeiro na Europa, depois também para a África e as Américas. Mas o sionismo propunha uma resposta étnica, ou seja, unificar os judeus como grupo étnico, cultural e religioso num só Estado e num território do qual estava enraizada, segundo o sionismo, a ancestralidade judaica, onde tinha existido lá atrás, 2000 anos antes de Cristo, o reino unificado de Israel e Judá. O sionismo inventa a proposta de um Estado étnico num território de reivindicação histórico-religiosa, que era a Palestina, que naquele momento era, por larga maioria, um território de maioria palestina, de maioria árabe muçulmana, em 85% da sua população. Então, o sionismo é uma resposta que é identificada no movimento comunista nas primeiras 4 décadas do século XX como uma resposta nacional-chauvinista e uma resposta burguesa nesse sentido. Mas esse não é o único fator do surgimento do sionismo, como uma resposta nacional chauvinista à questão judaica, que era uma questão real,
né? Há alguns estudiosos, não muitos, que menosprezam a questão judaica. Muita gente tem uma opinião que menospreza o papel histórico do antissemitismo. Eu não estou entre essas pessoas. Eu creio que a questão judaica teve enorme relevância no desenvolvimento europeu e no desenvolvimento do movimento revolucionário europeu, porque há um certo momento no qual o antissemitismo, que vinha deste longo processo de consolidação, inclusive pela ação cotidiana, profunda, brutal da Igreja Católica e também dos protestantes, o antissemitismo era tão arraigado que, num determinado momento, quando os judeus, como grupo étnico-cultural, já haviam se empobrecido, já haviam se proletarizado, já havia grande parte do judaísmo se integrado ao movimento revolucionário depois da segunda metade do século XIX, o discurso da extrema-direita para combater a contra-revolução e carimbar um estigma de apátrida era chamar, como fazia o Hitler, era chamar os comunistas, era chamar a revolução de conspiração judaico-comunista. A ideia de caracterizar bolcheviques, comunistas, revolucionários como judeus apátridas foi um recurso permanente da extrema-direita. Então, havia uma questão judaica de peso a ser resolvida.